O Dedinho de Prosa está de volta e nós estamos entrevistando o professor Hermano Falcone. Professor, vamos falar um pouco de filosofia e eu vou entrar logo com uma provocação que eu gosto sempre de fazer aos filósofos. Ótimo. Para que serve a filosofia, além de divertir os filósofos? Ótima pergunta. Dentre tantos filósofos e algumas filósofas, desculpe, eu agora me emocionei. Na realidade, a filosofia foi o primeiro passo para a construção da ciência. Delimitou um pouco o universo místico, mágico, e aos poucos foi abrindo espaço para a ciência, que aí a gente vai entrar um pouco em Francis Bacon, em Descartes e outros que começaram a desenvolver a partir daí a separação ciência e filosofia. Então a filosofia... Existe essa divisão, ciência e filosofia? A partir da filosofia surge a ciência. Ah, tá. Então a ciência ela toma, com a Revolução Industrial, a sua autonomia, e acredito que tudo faça parte de um processo histórico, né? Eu acredito que foi e é muito importante. A filosofia a gente está numa época de crise, né? Agora essa questão do Enem que está sendo divulgada, virou piada em todos os locais, redes sociais, a quantidade de redações erradas, nunca se teve tantas redações zero, né? Zeradas, não é? E a filosofia ela serve para você escrever, pensar e interpretar. Questionar, né? Interpretar o texto. Pelo menos Por isso. que o senhor escolheu a filosofia? O que é que lhe levou a dizer, não, esse aqui é um curso que se identifica comigo, o que terá sido? Ajuda muito na potencialização da visão crítica do mundo, da interpretação de texto, do aprofundamento de um texto. Você consegue ter uma visão mais aprofundada do real. O senhor acredita em Deus? Uma pergunta extremamente complexa. Sempre, essa é a pergunta sempre complexa. Eu pergunto a todo mundo e dificilmente alguém me diz sim ou não. Sempre fica ali na... O senhor diria o quê? Eu fui criado no catolicismo. Vai dar a resposta que eu daria também, né? Eu fui criado no catolicismo. Atualmente tenho uma certa admiração pelo Papa Francisco, pelo que ele está fazendo. Respeito as outras religiões, tenho o maior respeito. E acho, inclusive, já que o senhor está tocando em muitas coisas importantes, aquele episódio recente na França, em Paris, do Charles Hebdo, eu achei uma coisa que ainda está muito mal explicada, porque eu acho que assim, ninguém tem direito de sair matando. Discordo totalmente disso. Entrar numa redação e matar, para mim, é o fim. Mas também as pessoas têm que medir um pouco o que se coloca, se faz, o nível de piada, o nível de ofensa. Então, ninguém gostaria de tantas ofensas, mesmo sendo um ateu, ninguém gostaria de ser tão ofendido, né, como fizeram os jornalistas. Não justifico, condeno, eu acho que ali devia... Os dois estão errados. Eu diria que pode até me criticar, mas uma censurazinha às vezes cai bem. Cai bem, né? Mas eu quero voltar à pergunta que eu fiz. O senhor acredita em Deus? Acredito. Por quê? A filosofia não se choca com a ideia de Deus, não? Pelo contrário. Platão, ele basicamente é um dos que vão mais contribuir para a filosofia cristã. Aristóteles também. E não tem nada que... O próprio Papa, agora, veja, eu não estou falando muito da religião evangélica, que eu respeito, porque eu fui criado no catolicismo. Certo. O próprio Papa reconhece a importância da ciência, teoria da evolução,
Então, assim, não há como chocar, dar choque. Se você fizer o que o Francisco está fazendo, que eu tenho muito respeito à figura dele, né? Esse tipo de visão de ser contraditório, uma coisa contradizer a outra, não vai acontecer. Pois é, professor, vamos falar um pouco também sobre bullying. O senhor, pelo que eu estou vendo aqui na pauta, tem estudos sobre bullying. O senhor sofreu bullying? Ah, com certeza. Deixa eu lhe perguntar aqui uma coisa. Eu estudei no Grupo Francisco, não estou defendendo bullying absolutamente. E nem sempre o que eu pergunto denota o que eu penso. A pergunta ela tem mais a função de provocar. Eu estudei no Grupo Escolar Francisco Duarte em Serraria e era tão comum a gente chamar o outro de negro, de filho disso, filho daquilo, e ninguém morria. E hoje o senhor não acha que é um exagero, não, com essa história de bullying? Ou, o que é que o senhor pensa sobre isso? Talvez haja uma má interpretação. Bullying, na realidade, é um termo que não devia existir, porque é um termo em inglês que tem uma conotação diferente. Eu fiz uma pesquisa linguística, na realidade tem a ver com outro significado. Em resumo, o que acontece é assédio moral, ou assédio físico, é quando se passa a perseguir alguém, quando se passa sistematicamente, por exemplo, dentro de uma empresa, alguém pega o funcionário e passa a persegui-lo e passa a... Sistemático, uma coisa objetiva. O cara tem foco de prejudicar aquele... Prejudicar e desestabilizar. Então, isso realmente é que seria o foco. Não, porque as pessoas costumam misturar. Aí não é me chamar, por exemplo, eu fui muito chamado de baiacu. Por quê? Isso é uma bobagem sem tamanho nenhum. O senhor era chamado na escola? Na escola, qual o problema de ser chamado de baiacu? Se quiser me chamar de baiacu, eu agradeço. Mas aí onde é que está? Aí a intenção de quem? O cara me chamar de negro não me ofende, porque eu sou negro e até me orgulho disso. Agora, da forma, às vezes o cara chama de forma pejorativa para ofender. E a perseguição e o isolamento, porque tem toda uma série de fatores que realmente juntos fazem com que a pessoa tenha um prejuízo, né? São esses fatores que devem ser levados em conta. E talvez eu tenha encontrado mais isso no próprio curso de medicina do que no colégio. Eu talvez tenha sido mais respeitado no colégio do que no curso de medicina. Por quê? Eu entrevistei um garoto aqui uma vez, recentemente, e ele disse a mesma coisa. Eu não sofri preconceito na escola, no primário e secundário, eu sofri na universidade. Por que isso, professor? Na universidade se pressupõe que as pessoas têm um nível de conhecimento maior, têm mais consciência das coisas, e é justamente, pelo menos que o senhor disse, e que o garoto disse aqui, é o contrário. Por que na universidade esse preconceito é mais arraigado? Isso daí é pouco focado, mas deveria ser bem mais focado. Possivelmente existe uma coisa chamada competição, não existe muito a fraternidade que existe no colégio. Competitividade torna um adversário do outro. Um adversário do outro. No meu caso específico, o próprio acesso, por exemplo, a uma aula de anatomia, eu tinha minha dificuldade de locomoção e às vezes as pessoas não facilitavam muito, as pessoas passavam na minha frente, a observação de um paciente também às vezes era dificultada para mim, o isolamento também que eu sofri dentro de alguns grupos foi muito grande. Então, e até hoje isso ainda acontece. Até hoje acontece até acontece como profissional também, porque esse universo competitivo de grupos, como eu estou dizendo, eu me lembro com muita saudade da infância e da adolescência, porque no colégio eu não me lembro de ter passado por situações desse tipo. Agora, na universidade, sim. Que coisa, né? Coisa impressionante. O mundo está mais solidário ou menos solidário? O senhor vai responder daqui a pouco, porque a gente vai fazer um breve intervalo e voltaremos já já.